Flamengo. Fala aí, nação rubro-negra, amigos e amigas aqui do canal Ser Flamengo. Estamos ao vivo para mais uma transmissão, começando assim hoje, tela pequena porque eu tô com meu dente ferrado, né? Então não quero deixar aqui vocês com essa imagem. Tô com esse lado, meu lado direito aqui, extremamente comprometido. Ontem não consegui fazer live, inclusive, porque a dor era assim, descomunal. Era uma coisa... Vocês não têm noção como é que tava, né? E aí não consegui fazer live. Aí tive que ir no dentista ontem. Tô com um saco aqui de remédios. Então é melhor vocês não verem essa imagem gigante aqui. Melhor deixar assim. Fica bem melhor, né? Mas vambora, hoje vai ser na raça que nós temos várias coisas para tratar. Já lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Se você quiser e puder fortalecer o nosso trabalho, se torne membro, link fixado no chat, ao lado do botão inscrever-se, tem lá, seja membro. E você vai estar concorrendo ao livro Mestre Júnior 70, que eu vou refazer o sorteio, porque o vencedor do primeiro não entrou em contato para mandar os dados, né? A gente enviar o livro, e aí a gente vai enviar a obra, né? E lembrando que aqui nos produtos do YouTube, o primeiro produto é esse livro, caso alguém queira comprar, vai estar ajudando também o canal com a comissão. Se quiser ajudar também o canal, você pode mandar superchats aqui durante as lives. Aí você manda aqui. E também você pode colaborar com o Pix, QR Code na tela e pela chave serflamengo@gmail.com. Beleza? E lembrando, é importante que você compartilhe, que você ative o sininho de notificação, que você deixe o like para poder mostrar para a plataforma que o nosso conteúdo é relevante. Para a gente começar hoje com os assuntos aqui, nós temos muita coisa para falar. Vou tentar ser bem sucinto, também não dá para ficar falando demais. Ontem saiu a informação, né, de que a Leila Pereira está processando o Meu Timão, né, o site, muita gente deve conhecer, briga aí com o Coluna como um dos maiores sites, né, segmentados de mídia independente de esporte do Brasil. E eles têm um fórum, né? Se vocês conhecem o fórum lá do Meu Timão, e aí no fórum, qualquer usuário, né? Eu vou lá, sou usuário do Meu Timão, as pessoas estavam falando, né, desse lance do INSS, e aí eles pegaram esses comentários, né, de outras pessoas, né, não são comentários do Meu Timão ou de pessoas do Meu Timão, eles pegaram os comentários dessas outras pessoas que, de certa forma, fazem acusações, não sei qual o teor das mensagens, não vi, e processaram o Meu Timão. Isso nada mais é simplesmente do que assédio judicial, né? Para, de alguma forma, você tentar calar um adversário, porque, por óbvio, o Meu Timão é crítico da Leila Pereira, e aí eles cobram 60 mil, né? No caso, quem entrou com a ação foi a Leila Pereira junto com a Crefisa. E cada um pede na ação ao Meu Timão 60 mil reais, o que dá 120 mil reais. Não sei se eles têm essa grana, né? Mas assim, é um valor considerável que daria aí para você quebrar com qualquer veículo, né? Se eu tiver um processo desse aí, eu tô ferrado, né? E perder. Mas vamos aqui aos detalhes. A CNN trouxe detalhes, o UOL que trouxe a informação em primeira mão, que a Leila Pereira processa Meu Timão por dano moral e pede remoção de postagens. A ação requer retirada de conteúdos e indenização por publicações de usuários, né? Isso aqui é praticamente a mesma coisa de uma galera chegar lá aqui nos comentários de um vídeo, de uma live, começar a fazer acusações a Leila Pereira sobre a INSS e ela pegar e processar. É mais ou menos isso, né? Eles estão querendo responsabilizar o Meu Timão por comentários de terceiros. Eu acho absurdo, né? Eu concordo que no trânsito do julgado você não tem elementos comprobatórios para poder falar, né, de que a Crefisa fez isso, fez aquilo e tal. Ok, mas você culpar o site por comentários de terceiros, Mas vamos aqui, ó. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e a empresa Crefisa ajuizarão ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra o portal Meu Timão. A CNN teve acesso à petição inicial do processo, que tramita na Justiça de São Paulo, com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente. Segundo os autos, as autoras já alegam que o site permitiu a publicação de conteúdos considerados caluniosos, difamatórios e sem respaldo factual em seu fórum de usuários.
A ação sustenta que há milhares de menções às autoras no portal, incluindo mais de 1.000 resultados relacionados a Leila Pereira e mais de 4.000 a Crefisa. De acordo com as autoras, parte dessas publicações as associa a supostos ilícitos como irregularidades envolvendo o INSS sem comprovação. Os advogados da presidente afirmam que o portal incorreu em conduta omissiva ao não exercer controle prévio ou posterior sobre conteúdos ofensivos publicados por terceiros. Eles querem que eles façam uma censura prévia, né? Fiquem ali olhando, moderando os comentários, e aí, pô, os caras também são advogados, o cara olha lá um comentário, assim, isso aqui eu não acho que é nada demais, né? Isso aqui, pra mim, não tem... E aí passa, assim, você teria que ter o quê? Um advogado, então, fazendo isso, né? Moderando esses comentários. O pedido fundamenta a responsabilidade civil do veículo com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil, além de jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça sobre dever de moderação de conteúdo. Na ação, Leila Pereira e Crefisa requerem a retirada de conteúdos considerados ofensivos no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000 por publicação. Também solicitam indenização por danos morais no valor de 60 mil por cada autora, totalizando R$ 120 mil. As autoras pleitearam ainda a tutela de urgência para a remoção imediata das postagens. O pedido liminar, no entanto, foi negado pela Justiça. Isso aqui é interessante, né? Direito de expressão. Procurado pela CNN, o portal Meu Timão se manifestou. O Meu Timão é um portal dedicado a notícias do Corinthians e mantém um fórum de debate em que os usuários cadastrados podem postar mensagens que são sujeitas à moderação por parte da equipe do site. Por respeito à liberdade de expressão, não há controle prévio das postagens e são removidas apenas mensagens de teor criminoso ou francamente falso. Os advogados do Meu Timão tomaram conhecimento da ação ajuizada pela senhora Leila Pereira e pela Crefisa e estão elaborando a defesa a ser apresentada nos autos do processo com o objetivo de preservar a liberdade de expressão e demonstrar a ausência de responsabilidade pela publicação destacadas na petição inicial. A liminar solicitada para a remoção dos conteúdos já foi inclusive negada porque, nas palavras da juíza da causa, orbitam o direito fundamental de liberdade de expressão e de crítica, animus criticandi, inerente, sobretudo, ao passional ambiente esportivo, não se extraindo de plano a inequívoca extrapolação desse limite constitucional que justifique a supressão imediata do conteúdo. Fecha aspas aqui a nota do Meu Timão. Procurada, Leila Pereira optou por não se pronunciar até a publicação desta matéria. A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL, né? Então, tá aí. E lembrando, a Leila não precisa dessa grana, Crefisa muito menos, é um banco, né? E é uma ação para poder... É o famoso assédio judicial. A grande verdade é ali, e não vão ganhar nada, tiveram já o pedido, né, da liminar negado, e assim, espero que o Meu Timão vença, né, essa ação, que eu acho que é absurda, e porque ela é injusta. Assim, fica melhor. Bom, vamos lá. Seguindo aqui, a gente tem trazer informação sobre Liga, tá? Que era inclusive o tema da live de ontem, né? Cheguei a começar a preparar tudinho bonitinho, mas eu não tive condições de fazer. Bom, teve a reunião de quarta-feira, né? A reunião do Flamengo e os demais clubes da Libra, que tem direito a voto lá, os outros 15 clubes, e houve vamos dizer assim, uma trégua, uma espécie de trégua entre Flamengo e os demais, né? E aí até a possibilidade de se estudar, né, a participação nesse comitê aí, né, para a criação da Liga, junto com o CBF e FFU. E aqui o Rodrigo Matos traz algumas mais informações sobre isso. Deixa eu só ler aqui a nota da Libra, tá? Eles emitiram uma nota logo após a reunião, uma nota pequena, falando o seguinte, ó: Libra volta a ter aproximação interna entre os clubes associados após boa assembleia realizada no dia de hoje, que foi na quarta-feira, dia 18, na sede do Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro. A reafirmação de unidade em torno da associação e o encaminhamento de assuntos importantes, além da reabertura de diálogo entre o Flamengo e os demais clubes, apontam para um fortalecimento da entidade. A Assembleia foi suspensa em razão do horário tardio e será retomada em segunda sessão muito em breve para que os demais itens da pauta sejam deliberados. Não resta dúvida de que o alinhamento interno dos clubes da Libra direcionam
a conversa ao rápido avanço na formação de uma liga nacional em conjunto com a CBF e com a FFU. Aí o Rodrigo Matos trouxe essa informação aqui, ó. Diálogo de Flamengo e Libra se dá em meio ao novo bloqueio de cota de TV, né? Que é aquela questão da ação da Corte Arbitral do Flamengo que questiona, né, que não há, né, um critério definido para a distribuição dos 30% referentes à audiência. E aí parece também que nessa reunião, né, depois das tensões terem sido colocadas de lado, começou a caminhar para um acordo, tá? Mas isso continua rolando na justiça. Então aqui, ó, Flamengo e clubes da Libra tiveram uma reaproximação e um diálogo na Assembleia da entidade na quarta-feira. Há uma intenção das duas partes de se chegar a um acordo em relação à disputa pela divisão do dinheiro do contrato da Globo. Esse movimento ocorre posteriormente ao clube rubro-negro garantir um novo bloqueio de fatia do acordo de TV. Explica-se. Flamengo e Libra discutem desde o ano passado o critério de distribuição de dinheiro da audiência do contrato de TV. Essa parte do acordo soma 315 milhões, né, no total. A divergência entre clube e entidade gira em torno de 53 milhões. O Flamengo entende que deveria ser adotado um critério de cadastro que lhe daria algo próximo a 253 milhões. A Libra defendia que o critério puro da audiência deve ser usado e o clube ganharia 200 milhões. Primeiro, o clube carioca entrou... E aqui vale lembrar, né, que assim, você não tinha um critério claro, né, tanto no contrato como também no Estatuto da Libra. Essa parte está em branco ali. Como é que vai ser feito o critério de divisão dos 30% de audiência de TV? Isso tem uma lacuna em branco ali. E a Libra resolveu seguir um cenário que ela criou, que ela adotou lá e começou a pagar em cima desse cenário. Primeiro, o clube carioca entrou com uma medida judicial para bloquear o valor em discussão. A Justiça do Rio determinou que 21 milhões ficassem retidos, referentes a uma parte do valor controverso. O caso foi parar em uma corte arbitral, como mandava o contrato. Nesta instância, o Flamengo conseguiu uma nova decisão do bloqueio, no valor de 13 milhões de uma parcela de audiência, né, o que caberia, entre aspas, ao Flamengo, né, dentro dos cálculos ali do Flamengo. Pela decisão, todas as parcelas referentes a esse critério terão retenção igual. Então, né, você teve já, se não me engano, a gente está na terceira parcela, se não me engano, foi primeiro, se pagou a primeira, né, no valor dentro do cenário da Libra, e aí, depois de ter bloqueado na segunda parcela o valor integral, a desembargadora, né, decidiu lá que isso deveria ser feito o valor que o Flamengo, no caso, questiona lá, que é com relação ao cenário que o clube apresenta como sendo mais justo. E aí, então, esses valores correspondentes das parcelas seguintes, futuras, também estão sendo retidas. Então, aqui, ó, todas as parcelas referentes a esse critério terão retenção igual. Ao final do ano, se não houver um acordo, seriam 53 milhões retidos. Nesse cenário, a Libra já tinha feito propostas de acordo para o Flamengo com o aumento de sua fatia, foram rejeitadas, né? Foram duas propostas apresentadas, aqui a gente tem pública, que seria aqueles 3% lá que foi direcionado aos clubes da Série C, seriam direcionados ao Flamengo. O Flamengo falou, opa, não quero isso aí, até porque a gente sabe que o pessoal ia falar que o Flamengo estaria tirando o dinheiro da Série B, né? Tá tirando o dinheiro da Série B, então, não quero essa grana não, deixa eu seguir lá na justiça. Agora, as duas partes decidiram realizar uma nova reunião para tentar um acordo. Há boa predisposição dos dois lados de se chegar a um entendimento. Se isso acontecer, o dinheiro bloqueado na justiça e na corte arbitral, que já soma 34 milhões, seria liberado para os clubes e Flamengo dentro da proporção do novo acordo. Então, né, tá aí a coisa caminhando para um acordo que é melhor, né? Que é melhor, assim, pro futebol brasileiro. É muito melhor que isso aconteça, que a gente tenha um acordo entre os clubes e assim, seja bom para todo mundo. Lembrando também que desse valor, óbvio, né, você tem um valor correspondente ao que o Flamengo iria receber dentro do cenário dele e você tem o valor correspondente também à diferença dos outros clubes, né? Então, assim, não é só o do Flamengo. Então, tá aí, mas apesar desse bloqueio, não é esse novo bloqueio, lembrando mais uma vez, esse novo bloqueio, não é do valor total, é do valor correspondente dentro do cenário pleiteado pelo Flamengo, de que seria mais justo lá na Libra, beleza? Então, para não ficar um negócio, pô, tá
Então, tá tirando dinheiro lá dos clubes? Não, é o valor correspondente dentro já da decisão que a juíza colocou lá. Na primeira decisão, quando resolveu liberar a verba e não ficar com o valor integral. Então, tomara que haja um acordo, né, entre os clubes. Que bom que essa reunião tenha sido ali para tirar aparar as arestas, e que não houve, né, o boicote à reunião. A gente mostrou aqui, inclusive até o último vídeo do canal, mostrando que havia ali um movimento de Palmeiras e outros clubes aliados, como o Bahia e Red Bull Bragantino, para esvaziar a pauta da reunião, né? E aí, o Rodrigo Matos até chegou a noticiar isso, mas parece que a coisa não caminhou para uma outra direção, que é do entendimento. Bom, vocês viram também que nessa reunião, deixa eu só dar uma lida aqui no Jefferson Farias. Hoje, rapaz, quem não é tubo afirmou no programa que a divisão não estava estabelecida na razão ao BAP, só contestou o bloqueio da grana. Sim, ela dentro da decisão lá, ela deu razão ao Flamengo, né, dentro do seguinte, vamos lá, o que a juíza falou? Falou, olha, o Flamengo tem razão no seu pleito, de fato, não está aqui, né, vamos dizer assim, não está definido os critérios para a divisão, né? Inclusive, já na primeira decisão, Jefferson, quando a desembargadora bloqueia a grana, ela já concorda com a alegação do Flamengo, de que não estava definido, tanto no Estatuto da Libra como no contrato com a Globo, os critérios a serem adotados para serem pagos aos clubes os 30% no valor referente à audiência, tá? E aí, com base nisso, ela resolveu bloquear toda a grana. Aí houve a manifestação, isso foi liberado, tanto a manifestação da Libra, né, o seu direito à ampla defesa, como a manifestação dos clubes que se sentiram prejudicados, né, pelo bloqueio da grana, se manifestaram nos autos do processo. Depois de algum tempo, depois de algumas semanas com o dinheiro todo bloqueado, foi decidido o seguinte, olha, Flamengo, a gente vai considerar aqui o seu cenário e vai bloquear o valor correspondente a esse cenário que você está apresentando. E é isso que está acontecendo. E claro que ela deu razão ao Flamengo, falando o seguinte, não está claro aqui o critério, não tem critério, né? O Flamengo mostrou, entre os argumentos, descumprimentos da Libra do seu estatuto e do contrato também, né? Porque o contrato não está claro. E corroborando que a própria Globo, em abril, se eu não me engano, do ano passado, entrou em contato falando, Libra, como é que eu pago esse, qual o critério que vocês estão utilizando para poder pagar esse 30% referente à audiência? E a Libra mandou o tal do cenário 1, que foi o valor pago, inclusive, na primeira parcela, que não tinha sido aprovado. Para aquele cenário 1 ter sido levado em conta, ele teria que ter sido aprovado por unanimidade, o que não aconteceu, né? E o Flamengo também prova isso nos autos, né? Só para deixar claro. E obrigado, Jefferson, pela observação. Que aí fica até melhor a explicação. Seguindo isso, vocês viram que no final da nota, o Flamengo fala, né? A Libra fala que eles estão ali abertos agora, né? Há um alinhamento interno, vou pegar aqui até as palavras, um alinhamento interno para uma conversa, né? Para avançar na pauta de uma Liga Nacional em conjunto com a CBF e com a FFU. E, né, seguindo isso, o Rodrigo Matos noticia aqui que a CBF convidou, tá? A CBF... O Jefferson falando que foi PVC no programa que pela primeira vez vi falar que divisão dos 30% não estava definido. Depois eu vou até pegar isso aí, provavelmente foi no Finanças de Esporte, não foi? Depois eu vou até pegar isso aí e não assistir, no Finanças de Esporte. Mas depois eu vou dar uma olhada. E aí, a gente teve essa questão desse alinhamento, o Rodrigo Matos traz aqui a informação, CBF convida clubes para a reunião sobre Liga Única. Então aqui, ó, CBF convidou os clubes para uma reunião cujo objetivo é caminhar rumo à unificação das ligas no futebol brasileiro. A entidade puxa para si a tentativa de colocar os membros da Libra e FFU todos em um bloco só. O encontro será em 6 de abril, em um hotel no Rio, e foi informado aos dirigentes por meio de um ofício assinado pelo presidente Samir Chaud. No documento, a CBF diz que, abre aspas,
A consolidação de uma liga passa necessariamente pela participação ativa e colaborativa dos clubes, respeitando suas particularidades, mas também convergindo para um projeto comum que eleva o futebol brasileiro a novos patamares de organização, competitividade e relevância global. Trata-se de um tema estratégico para o futuro do nosso futebol, que demanda diálogo direto, alinhamento de expectativas e construção conjunta, de forma a promover maior organização, competitividade e geração de valor para todos, fecha aspas, apontou a CBF em outro trecho do ofício. O UOL apurou que houve uma demanda dos clubes junto à CBF por uma participação ativa na junção dos blocos comerciais para que a Liga Única seja o resultado final. Na FFU, os dirigentes até assinaram um documento em que decidem criar um comitê de negociação para discutir a união dos dois lados. Um dos objetivos já seria o diálogo com a CBF sobre o tema. Na Libra, houve um movimento similar de pacificação interna após rusgas intensas envolvendo o Flamengo, mas o último encontro no Rio teve tom bem mais ameno. E aí, a gente entra aqui num outro debate, né? Que é por que a Liga do Brasileiro virou disputa entre CBF e Futebol Forte União, lembrando que há vamos dizer assim, uma espécie de guerra fria, né? De guerra fria, vamos colocar assim dessa maneira, entre CBF e Futebol Forte União, principalmente isso se agravou, vamos colocar dessa maneira, quando teve aquela discussão, a discussão com os clubes da Série B, que se sentiram, né? Os clubes da Série B se sentiram prejudicados, tá? Então os clubes se sentiram prejudicados, porque a FFU apresentou lá, vamos colocar assim, fez muitas promessas, né, que não daria para cumprir. E aí, diante disso, foram bater lá na CBF. Falaram, a gente está com pouco dinheiro aqui, os caras prometeram ouro e não estão entregando ouro. Deixa eu só dar um golinho aqui. CBF nos socorre. E aí a CBF falou, opa, beleza. E passou a socorrer os clubes da Série B. E aí há um entendimento também, que é uma coisa que eu concordo demais, que assim, eu já falei para vocês qual é o objetivo de muitas das empresas que estão na FFU, que são essas empresas investidoras. Eles querem, né, comandar a liga, eles querem que a liga seja comandada, porque assim, o que a gente entende de liga nos outros países? As ligas são comandadas pelos clubes. Eles criam uma empresa, né, que pertence aos clubes membros dessa empresa, e lá eles vão organizar esse campeonato. Dentro da organização do campeonato, óbvio, você tem a negociação dos direitos coletivos de TV. Aqui, a gente tem uma série de situações que essas empresas querem, que pode gerar até vários conflitos de interesse. Elas já têm contratos, né, principalmente dos da FFU, dos direitos comerciais e de transmissão de 10 a 20 anos, de 10 a 20% por 50 anos de muitos desses clubes. Elas também estão como braços dentro das SAFs de alguns clubes, e elas também querem organizar e administrar a liga. Olha só, então elas vão ter braço, elas querem ter o braço na organização da liga, elas vão ganhar dinheiro por isso. Elas já têm os tentáculos nos direitos de transmissão e comerciais, que se envolve aí placas, né, marketing e tudo. Essas empresas também estão ganhando dinheiro, e essas empresas também têm braço, têm participação nas SAFs de alguns clubes. Também estão ganhando dinheiro lá. E eles querem mandar em tudo. Tanto que, já falei isso aqui para vocês, isso é um bastidor. O Rodrigo Matos também trouxe isso, a informação de que empresas ligadas à FFU trabalharam no lobby em Brasília para poder defender que associações pagassem mais tributos do que SAFs. Por quê? Porque aí, né, clubes como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians iriam virar SAF. E quem estaria lá para comandar essas SAFs? Essas empresas. E a CBF discorda disso, e eu também discordo disso, né? Apesar de que eu tenho 1000 pés atrás de que a CBF tem uma participação preponderante, porque assim, participação da CBF, entre aspas, vai ter. Por quê? Porque a CBF, ela tem que dar o aval
para poder a Liga dar legalidade a essa, a FIFA, para a FIFA dar legalidade à criação dessa liga, tá? Então vamos aqui, ó. A Liga para Organizar o Brasileiro é um projeto antigo que fracassou algumas vezes, seja por brigas entre clubes, seja por resistências políticas de CBF e federações. No cenário atual, a Liga se tornou uma disputa de poder entre a CBF e a Futebol Forte União por controle do campeonato. A Liga ainda tenta se reorganizar após brigas internas. Nesta quinta-feira, a Confederação convocou uma reunião com clubes da FFU e da Libra para o dia 6 de abril para discutir a criação da Liga. Mas qual questão entre a CBF e a FFU? O bloco comercial de clubes foi turbinado por investidores dos fundos Sport Média que compraram de 10% a 20% dos direitos de TV dos clubes. Com isso, juntou um grupo de 30 times da Série A e B vinculados à sua liga. Inclusive, eu sou contra também de que a liga tem que ter clubes da Série B. Eu penso que tem que ser, já que se falam tanto em copiar a Premier League, para mim tem que ser a liga ser formada por clubes da Série A, que vai criar uma empresa em que os membros serão os clubes que estão na primeira divisão. A Série B, ela vai ser organizada pela CBF, também com status de liga e tal, com o mesmo modelo, mas pela CBF. Ah, mas você teve um clube que estava na primeira divisão, fazia parte da liga, caiu para a Série B. E aí você vai ter ali um subsídio para esse clube, já que ele era um clube membro, de ajuda, né, nos primeiros anos, igual é na Premier League. Tá? Seguindo. O acordo envolve não só a cessão da fatia de ganhos de TV, como dá ao grupo o direito de negociar seus contratos de televisão e de publicidade. Isso é feito por empresas ligadas ao grupo como a Live Mode, dona da Cazé TV. É nesse ponto que se inicia o conflito. A comercialização da Série A foi considerada bem-sucedida, gerando receita de 1,6 bi por ano só para os 10 ou 9 clubes da FFU. Mas, na Série B, contratos com Rede TV e ESPN foram insuficientes para manter a receita anterior dos clubes na segundona. As agremiações da Série B se revoltaram e passaram a questionar os acordos e a própria FFU. Foram até a CBF para pedir ajuda e a entidade alegou que só investiria dinheiro se tivesse controle sobre a negociação. A FFU resistiu por ver quebra de contrato. O processo trouxe fissuras, os 17 clubes da Série B soltaram nota com críticas à própria FFU e no início dessa semana criaram olha que doideira. E no início dessa semana criaram uma associação independente para negociar a liga com Libra e CBF, ou seja, uma organização fora da FFU. Então a gente tem FFU, Libra, CBF e mais essa associação independente dos clubes da Série B, ligados à FFU, né? 17 clubes. Que doideira, né? Nos bastidores, dirigentes de clubes dizem que a liga tem que ser negociada por clubes, não por investidores, que só a comercialização ficaria com a Sport Média e seus aliados. Há alguns dirigentes de times que são mais radicais, questionam o contrato assinado e querem romper o modelo de ceder a negociação dos seus direitos. A diretoria da CBF conversou com os clubes e deixou claro que não aceita a interferência da FFU e investidores em futura liga. E eu concordo muito com isso. Segue. Entende ser, inclusive, ilegal que agentes externos interfiram em gestão de campeonatos esportivos. Mesmo o poder de comercializar os direitos é questionado pela CBF como ilegítimo, a entidade considera que só devem ser dadas garantias que o investimento terá retorno sem poder político. A confederação tem o objetivo de ser sim uma organizadora da liga. Para isso, estuda modelos pelo mundo. A ideia seria criar uma estrutura independente, mas com a CBF como papel relevante. Em comum entre as confederações e clubes, há questionamentos ainda sobre conflitos de interesse na negociação dos direitos. A Live Mode é também dona da Cazé TV, que é detentora dos direitos do brasileiro por meio do YouTube. Já a FFU se apoia nos contratos assinados pelos clubes. Na direção do grupo, há uma aceitação de participação da CBF na gestão esportiva em ajudas financeiras, mas não abre mão do poder de comercialização dos direitos garantido em contrato. E aí é aquilo, né? Está escrito, os clubes concordaram, não tem muito para onde correr. A questão do conflito do interesse é rechaçada. Alega-se que o YouTube comprou os direitos da Série A, não a Cazé TV, e que em seguida os repassou para a emissora. Estranho, né? Você vê lá, o YouTube foi lá, ele comprou os direitos, né, de transmissão e falou, Live Mode, toma aqui, ó, para vocês. Né? Estranho.
A FFU ainda tenta se expandir além do grupo de 30 clubes. Fez proposta para o clube da Libra, como Atlético Mineiro, Vitória, Grêmio, Santos e São Paulo, garantindo dinheiro agora pela compra de direitos em troca do direito de poder comercializar. Seu plano, que foi traçado em um memorando de entendimento no mês de 2025, era ter todos os clubes no seu guarda-chuva, com controle sobre todos os direitos por 50 anos. Na prática, seria uma espécie de controladora da liga, que era aquele MEI, né? Aliás, era um MOU, né? Memorando de intenções, que o PVC brigava para que até o Palmeiras assinasse, né? E aí você comprometeria por 5. Isso é loucura, tá? Isso aqui é loucura, porque já falei aqui, em 50 anos. Aliás, vamos olhar aqui as mudanças que a gente teve de 10 anos para cá. Como é que era o modelo de transmissão em 2016? Que era o ciclo anterior a esse, né? Que foi quando começou. Era completamente diferente do de agora. Então a gente teve uma mudança em 10 anos da tecnologia, dos direitos de transmissão, absurdos, né? E imagina você vender isso, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 50 anos, você vender isso, cara, por 50 anos. Então, assim, se surgir novas tecnologias, novos modelos de plataformas, esses investidores é que vão ter direito para explorar. Então é doideira você vender isso num longo prazo. Aí, o Grêmio chegou a namorar com a FFU, o clube procurou dirigente da CBF para ouvi-lo sobre a questão. Além disso, falou com o Flamengo. Ao final, o clube recuou e preferiu ficar na Liga por entender que as condições contratuais da FFU não eram interessantes. Os investidores da FFU têm força financeira liderada pelos empresários Carlos Gamboa, mas com apoio de 2 bancos de investimentos gigantescos como XP e BTG. E se eu não me engano, a XP está lá no Fluminense também. Nos bastidores, investidores falavam até em nomear um CEO para uma futura liga do brasileiro, isto é, previu um controle total sobre o campeonato. Os caras querem mandar, eles querem dominar o futebol brasileiro. Essa força financeira tem um contraponto do poder político da CBF. A atuação de Francisco Mendes, filho do ministro do STF, Gilmar Mendes, na disputa com a FFU, virou notas em sites de política. Ele é responsável pelo IDP, Instituto Gilmar, que tem servido como base de estudos para a reestruturação da CBF. Nesse sentido, é seu instituto que atuou em projetos como de fair play e de arbitragem, e são itens considerados essenciais para a Liga. Além disso, Mendes é vice-presidente da Federação Mato-Grossense. As federações têm tido atuação junto aos clubes da Série B na disputa com a FFU. Na Série A, clubes fortes politicamente estão do lado da CBF, entendem que a Liga só pode sair com aval e com papel relevante da Confederação. Ou seja, os dois clubes são antagonistas políticos em outras questões, mas estão no mesmo barco em relação à Liga. Uma recente reunião da Libra, na quarta-feira, trouxe reaproximação entre o Flamengo e os outros clubes, como o Palmeiras, e se tornou mais uma peça no tabuleiro de xadrez da Liga. Houve um passo por acordo na briga pelo dinheiro na Libra, atualmente uma disputa em uma corte arbitral. Se isso acontecer, a principal rusga entre as agremiações da Libra estaria resolvida, abrindo caminho para um debate entre clubes das duas associações sobre Liga. Resta saber como vão se acomodar interesses financeiros e políticos dentro de uma possível liga. Então, qual o desenho aqui que o Rodrigo deu? A gente deve ter, depois de resolvido o problema lá da arbitral, a gente deve ter os clubes da Libra de um lado, junto com a CBF, e da FFU, que eu duvido, aí eu quero ver se o interesse coletivo vai se sobrepor, né, aos interesses individuais e financeiros. Porque o que os controladores da FFU querem, que não são os clubes, é controlar também a Liga. Então não se engane, aquele papinho de que é o Flamengo, demonização do Flamengo. Olha quem é verdadeiramente o vilão. São os donos dos capitais, que já mandam nos clubes, já mandam, né? Já tem os direitos por 50 anos, de 10% a 20% dos direitos desses clubes, e querem não só comandar esses clubes, não só os seus direitos comerciais e de transmissão, mas comandar o futebol brasileiro. E é isso que está em jogo aqui. Eu sou contra, tenho 1000 pés atrás com a CBF tendo influência nesse cenário, porém, entretanto, todavia, eu prefiro que seja a CBF do que esses controladores aí. Por quê? Porque é muito mais fácil, vamos supor, cria uma liga com a CBF tendo maior influência. É muito mais fácil
você derrubar depois a influência da CBF por meio político e pressão popular, do que empresas que querem fazer isso por meio de contratos de 50 anos. E contrato é muito mais difícil de rasgar do que acordo político. Acordo político é quebrado toda hora. Palavra a gente vê que essa galera não tem. Então é isso que está em jogo. E que bom que essas coisas estão acontecendo para deixar isso cristalino. Cristalino. E quem defendeu que foi contra o Flamengo, elogiou muito a FFU, PVC coloca em cima disso, inclusive deixou de criticar o STF. Por que será? Gilmar Mendes, que quem deu, por exemplo, liminar favoráveis ao Edinaldo, não foi o Tribunal de Justiça do Rio, que o PVC disse, foi o Gilmar Mendes, que tem um filho, que tem o IDP. Olhem tudo aí também, né? Tá tudo desenhado, né, galera? Flamengo@gmail.com. Bom, vamos seguir agora. Eu quero falar aqui do BRB. Eu já tinha trazido aqui para vocês a informação que, inclusive, né, nas conversas lá entre Flamengo e BRB, a ideia hoje seria pagar aí em torno de 40 milhões de reais, né? 25 milhões de reais pelo patrocínio e 15 lá pela questão do banco. Eu fui tentar confirmar até, de novo, olha, de fato, é isso aqui, né, esses valores. E esse assunto está sendo tratado dentro do Flamengo com total sigilo. Então, vocês podem ver que do início de março para cá, a gente não teve mais nenhuma notícia relevante sobre o caso. Por quê? Porque esse assunto vem sendo tratado de maneira sigilosa no Flamengo. O Flamengo, sim, se preocupa com relação aos problemas que o BRB tem, né? Lembrando, o BRB, nessa questão do Banco Master, ele é vítima, né, de ações erradas de administradores que estavam à frente. Mas eles, no noticiário, se você pesquisar hoje BRB, pode colocar no Google BRB, as notícias são só negativas sobre o banco, não são mais aquelas notícias que a gente vê, olha, o BRB valorizou 10 bilhões no mercado, né? Aquelas notícias positivas para o banco que respingam também no Flamengo, assim como notícias boas do Flamengo respingam no banco por ser um patrocinador. Então, o Flamengo trata com cautela, o BRB não é só um patrocinador, é um parceiro estratégico, e o Flamengo também não quer colocar publicamente, falar, olha, né, a gente tá aqui conversando, mas eu tô com receio, né, de renovar por conta das notícias negativas, né, por conta, né, do respingo que, né, o BRB acaba trazendo, né, em cima dessa questão do Banco Master para o Flamengo. O Flamengo não vai fazer isso oficialmente, né? Então o Flamengo adota a cautela do silêncio, do sigilo, mas vem acontecendo as conversas. Lembrando, o contrato com o BRB de patrocínio termina agora, tá? Muita gente até pergunta assim, Túlio, e a Demicon não entrou na camisa? Por que a Demicon não entrou na camisa? A Demicon, em tese, tá? Entre muitas aspas, porque o espaço que eles vão ocupar é diferente da camisa, estaria entrando para o lugar do BRB, entre muitas aspas. Então, o contrato deles só tem início de validade 1º de abril, porque o contrato com BRB e Flamengo termina no dia 31 de março. E a gente não teve até agora nenhuma convocação feita por parte do Conselho Deliberativo do Flamengo para votar a renovação de patrocínio. Tá? Então, assim, e mesmo que isso aconteça agora, até por prazos estatutários, o Flamengo chegou a um acordo, a um entendimento com o BRB. Então, se tiver a votação, ela agora só vai acontecer em abril, tá? Mas eu quero trazer também uma outra informação interessante para vocês, que, inclusive, tem um tempinho já que saiu essa informação, estava aqui para trazer, que foi no dia 2 de março, mas isso aqui continua valendo. É o seguinte, ó, BRB aposta em Banco do Flamengo para gerar receita, diz presidente a deputados do Distrito Federal, perdão. O que acontece? O BRB, cara, assim, BRB foi devassado com que, né, aquelas compras de títulos lá do Banco Master e tal, perdeu muito dinheiro e precisa gerar caixa, gerar renda lá. Vocês vão entender tudinho aqui. E uma das maneiras que o banco vê para se recuperar é essa parceria, né, esse banco digital com o Flamengo. A gente vai ver aqui, matéria da Folha da Natália Garcia, ó, linha fina.
Segundo Nelson de Souza, o futuro BRB Flabank tem potencial para ser o maior banco digital da América Latina. O tema foi abordado em reunião para tratar de alternativas para capitalizar o BRB após perdas com o caso Master. Então, eles estão contando com isso aqui para ajudar a capitalizar o BRB. Ó. O presidente do BRB, Banco de Brasília, Nelson de Souza, afirmou nesta segunda-feira, 2 de março, a deputados do Distrito Federal que aposta no banco digital do Flamengo como oportunidade de negócio para gerar receitas e alavancar resultados. Só uma informação rápida aqui, lembrando que quando o Nelson de Souza ele é empossado no BRB, porque trocou de presidente, o antigo presidente do BRB foi implicado em várias questões criminosas, uma das primeiras ações dele foi sentar com o Flamengo, não só para discutir a renovação, mas também para falar desse banco aqui. Vocês verem a importância que hoje o Flamengo tem para o BRB. Aos parlamentares, segundo relatos feitos à Folha, ele afirmou que a nação BRB Fla, futuro BRB Flabank, esse seria o nome, tem potencial para ser o maior banco digital da América Latina. A declaração foi dada durante reunião de cerca de 11 horas, a portas fechadas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal para tratar de alternativas para capitalizar o BRB após perdas com o caso Master. A ideia da instituição do Distrito Federal é rebatizar o Nação BRB Fla e potencializar a plataforma digital que hoje conta com 3,5 milhões de clientes. O tema tem sido discutido pela atual gestão do BRB com o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista Obap. Como mostrou a Folha, a investigação do caso Master levou a instituição financeira a revisar seus planos de nacionalização e a cortar patrocínios. Apesar disso, o BRB tenta preservar sua relação com o Flamengo e reforça sua estratégia envolvendo o time rubro-negro. E aqui uma coisa também interessante que eu escutei de bastidor, tentei confirmar, não consegui, vou passar aqui, mas não é uma informação confirmada, de que talvez, né, porque assim, o BRB, o que aconteceu com o BRB? Antes de ter a troca, de ter várias decisões administrativas internas dentro do BRB, se encaminhava com muita tranquilidade a renovação de contrato. Era dado como certo, a gente vai renovar. E era inclusive em cima desses 40 milhões, porque o Flamengo passaria a ter esse valor 15 milhões, vamos dizer assim, garantia mínima, e antes o Flamengo ganhava esse dinheiro conforme cada cliente lá no BRB Fla, desse produto. E aí você passou a ter um valor, um mínimo garantido. E aí se somaria isso ao patrocínio, né, de 25 milhões, que daria 40. Como o BRB cortou uma grana muito grande, caiu, sei lá, de 200 milhões para 55 milhões para patrocínios, aí, cara, brecou a parada com o Flamengo, isso prejudicou muito a renovação de contrato. E aí falou assim, cara, o que a gente vai fazer aqui? A gente não quer perder o Flamengo, porque ele é um parceiro estratégico importante, vocês estão vendo aqui, né? E aí começou conversas de repente, atrelar essa questão do banco, né, o valor vamos dizer assim, entre aspas, do patrocínio. Então, assim, você teria renovação de contrato, vamos dizer assim, de 25 milhões, e o Flamengo teria uma compensação, vamos dizer assim, financeira em cima desse Bank Fly, desse Nação BRB, como é que é? Peraí, deixa eu pegar aqui o nome. O nome aqui, ó. Eles querem mudar o nome. BRB Flabank. Teria um dinheiro, né, o que o Flamengo iria receber, mas que ele não estaria colocado ali como patrocínio. Não, estaria dentro desse negócio do banco, né? Então, tem conversas também nesse sentido, mas a gente precisa aguardar também se isso vai se confirmar de alguma maneira. O tema entrou em discussão quando Souza foi questionado se o BRB pretendia manter sua política agressiva de patrocínios. A expansão do BRB para além da capital federal era um baluarte da gestão do Ibanez Rocha. O marco simbólico desse momento do banco foi o patrocínio ao Flamengo, time de coração do governador do Distrito Federal. No encontro, foram discutidos os detalhes do projeto de lei enviado pelo governo do Distrito Federal, acionista controlador do BRB, para salvar o banco após prejuízos em operações com o Banco Master. Deputados da oposição da base buscaram na reunião esclarecer dúvidas sobre a real situação financeira do banco antes que o projeto seja colocado em votação. O governo ibanês tentará votar o projeto para a capitalização do BRB nesta terça-feira, dia 3 de março, mas parlamentares defendem ajustes no texto e veem possibilidade de adiamento. Segundo relatos de deputados distritais,
foi apresentado um menu de possibilidades que poderão ser exploradas pelo BRB. De acordo com o presidente do BRB, o principal item do cardápio de opções é a constituição de um fundo de investimento imobiliário com propriedades oferecidas pelo governo do Distrito Federal. Souza assegurou, segundo relatos, que existem tratativas avançadas para a venda de cotas desse fundo. Os imóveis foram avaliados em 6,486 bilhões, conforme a estimativa apresentada na reunião por representante da TerraCap, responsável pela gestão das terras públicas do Distrito Federal. O valor do conjunto de imóveis não consta no projeto de lei. O chefe do banco também listou a possibilidade de um empréstimo junto ao FGC, Fundo Garantidor de Crédito, e um empréstimo junto a um consórcio de bancos. Temos subsidiárias dos quais podemos vender participações. Temos a carteira do Master, que é de 21,9 bilhões e que não vendemos nada ainda. Podemos fazer um fundo de investimentos em direitos creditórios dela também, disse. E aí é que entra o Flamengo, né, como parceiro estratégico dentro do BRB Flabank, que seria o novo nome, tá? Esse banco seria uma espécie de Nubank, mas seria ligado ao Flamengo. Está dentro aí desse plano. Vocês verem como é que o Flamengo é um parceiro estratégico importante para o BRB. Então a gente vai aguardar aí o que deve se dar nos próximos dias. Beleza? Lembrando a galera de deixar o like e se inscrever no canal, ativar a sininho de notificação. Vou mandar um salve aqui pro meu parceiro Edmilson Nascimento. Tamo junto, Edmilson, tudo nosso, nada deles. Galera, vamos começar agora a falar da mídia palmeirense, de certa forma. A gente vai ter, né, agora o São Paulo e São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. A gente esteve no Campeonato Paulista, mas era um jogo comando do Palmeiras. E agora a gente vai ter, depois daquele fatídico 5 de outubro de 2025, aquele escandaloso jogo Flamengo e São Paulo e Palmeiras, de novo, né? Uma repetição daquela partida. E aí, ainda mais diante da declaração da Abel, a gente teve de volta tudo que envolve esse tema, tá? Opa, superchat aqui, hein? Deixa eu ler aqui, meu parceiro Jonathan. Ele falou: boa tarde, poeta. Chego agora para aprender um pouco mais contigo. Quanto ao nosso Mengão, mais um ano que se desenha com a porcada, insistindo em buscar vitórias fora de campo e não dentro. Orações bonitas. Jonathan, tamo junto, meu parceiro. Muito obrigado pela ajuda e fico lisonjeado de você estar aprendendo alguma coisa aqui comigo. Agradeço demais e lembrando aqui, agradeço mais uma vez sua ajuda e lembrando que você vai concorrer também a esse livraço, né, junto com os membros aqui, do Maestro Júnior 70. Você vai estar aí concorrendo a essa obra espetacular. Brigadão, meu parceiro, agradeço demais de coração aí. E mandando um salve aqui também pro meu parceiro Rubenilson Pequeno, que chegou aqui na live. Bom, seguindo aqui, esse assunto voltou à pauta, né? A arbitragem do Ramon abate Abel, conspirações, etc, etc. O que a galera palmeirense defende? E isso eles fazem de maneira uniforme, né? Isso parece até coordenado. Quer colocar o que aconteceu naquele jogo entre São Paulo e Palmeiras, né? O 2-3, com várias, não foi só uma decisão, várias decisões tomadas ao longo da partida em favor do Palmeiras como algo corriqueiro. Tipo, isso acontece, teve aquele jogo do Flamengo, teve erro a favor do Flamengo, teve aquele jogo... E, gente, não foi. Não foi. E outra estratégia que eles tentam adotar também, que é tirar o São Paulo da discussão. Por que tirar o São Paulo da discussão? Que é justamente, por exemplo, você não ter o antagonismo do Arnaldo, que tá ali, entre aspas, defendendo o São Paulo, né? Então eu falei assim, não, gente, o São Paulo não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver. O São Paulo não é café com leite no sentido de, tipo, o São Paulo é uma instituição forte, né? Campeã, um clube de massa, né? Sempre teve uma força política muito grande, uma importância gigantesca para o futebol brasileiro e mundial. Você não vai tirar ele e colocar ele como um café com leite dentro disso, né? Dentro de um protagonismo de Flamengo e Palmeiras. E aí, cara, a gente começa aqui com o Arnaldo do programa de hoje, lá do Posse de Bola, uma discussão entre Arnaldo e Danilo Lavieri. E o Arnaldo coloca o que não sabe. É o método do Palmeiras, as questões bem esquisitas que aconteceram naquela partida, né? E o Lavieri tenta colocar o tempo inteiro, que é o mesmo discurso do Massini e é o mesmo discurso do PVC também, que, cara, isso foi uma coisa normal.
e tal, você tá... Vamos ver aqui esse trecho. No campo, terá que ser transformado em energia para ganhar de um adversário que é melhor que você. Simples assim. A única coisa que eu acho é que, assim, às vezes os São Paulinos, eles se posicionam como se nunca na história tivessem sido beneficiados em jogos importantes, em clássicos. E aqui é a velha tentativa de igualar. Tipo assim, você teve, como aconteceu com o Palmeiras também, e qualquer outro time, erros em partidas. Pô, aconteceu um erro ali, ou 2 erros, né, e tal. Eles sempre ficam tentando igualar, como se o que aconteceu naquele jogo fosse algo, um erro, como em qualquer outra partida. E o Arnaldo fala, cara, não foi. Aquilo ali foi muito diferente do que a gente é acostumado a ver no futebol brasileiro. E recentemente, ok, mas, por exemplo, a gente não precisa voltar muito na história para ir para um jogo que o VAR estava desligado. Mas então, essa é a coisa... Pode falar. Não, desculpa, só para pegar esse exemplo, que estava na reclamação do Anderson Barros, né? Inclusive ele postou o vídeo, né, do jogo do Voaden, né, que é a reclamação lá na Copa do Brasil, lá atrás, né, que o São Paulo eliminou o Palmeiras. Pois bem, esse jogo, ele é citado pela cúpula palmeirense em todas as ocasiões, e quando o Abel fala da injustiça, do cancelamento do Ramon Abate Abel, o que o Palmeiras fez com o Voaden? Que era um árbitro muito mais experiente. Mas teve a STJD na época do Voaden? Teve suspensão do Voaden? Mas o Voaden foi limado das escalas do mesmo. E aí é a defesa indireta do... Por que eles ficam tão indignados que o Ramon Abate Abel foi denunciado e condenado lá no STJD? Pegou um gancho como qualquer árbitro. Eu não sei o que aconteceu exatamente com o Voaden, se teve um erro clamoroso a favor de São Paulo no jogo contra o Palmeiras, e aí o Palmeiras, como sempre, fazendo a pressão, que eles dizem que eles não fazem, né? Pressão em arbitragem, e tirou o Voaden. Mas aí o Arnaldo traz isso como exemplo. Olha, teve lá, e o Voaden, acredito eu que são em partidas entre Palmeiras e São Paulo, porque o Voaden até ele encerrar a carreira, ele apitava normalmente jogos, inclusive o Flamengo. Mas aí o Danilo Lavieri tenta fazer ali a simetria, né? A simetria entre os casos, equivalências. Do jeito, certo? Ele sumiu, ele não apitou mais. Então, assim, para um erro, que na verdade talvez não tenha sido do Voaden, porque ele não pode dar o impedimento, né? Ele tá lá, ele foi chamado pelo VAR. A culpa não é dele. Pois é. Tem todo esse histórico recente, né? E tem um histórico recente, é inegável que tem um histórico recente, e essa situação do Ramon Abate Abel, ela passou do normal. Tanto que a gente até hoje... juiz foi suspenso pela STJD? Não sei, eu só sei que o caso, de fato, foi denúncia do STJD. Sei lá quanto tempo depois de suspenso. Qual foi a conclusão da investigação? Não sei, que investigação, qual é? Não, o STJD investigou, não teve conclusão nenhuma. Claro. Porque às vezes do jeito que a gente coloca, dá a ideia de que tem um esquema para favorecer alguém. Não. Outra coisa importante ele falar isso, um esquema para... O Danilo Lavieri, e sendo justo, ele não fala, pelo menos nunca falou abertamente que há um esquema liderado pelo Flamengo e tal, mas aqui é a defesa diz assim, não foi um benefício para o Palmeiras, não tem um esquema para beneficiar o Palmeiras, né? Mas eu também, assim, que o Massini quer colocar, ele se fica super indignado quando dá a entender que, né, há vamos dizer assim, massivas decisões favoráveis ao Palmeiras, e que isso poderia configurar talvez algo mais organizado, e eles o tempo inteiro tiram isso. Olha, o Palmeiras tem nada a ver com isso aí, né? Mas aí o Massini diz que pode colocar o Flamengo. E aqui é o que faz mais ou menos o Lavieri. Ele tira, mas o Palmeiras tem nada a ver com isso. É meu perigo. Então, eu acho que isso quem coloca, talvez, nessas situações, quem fala em esquema, sistema e tal, constantemente é o Palmeiras, também, né? Não é exatamente o São Paulo. Arnaldo e Danilo, me permita, eu estou falando demais com essa voz fanha, prometo ficar quieto daqui por diante, mas não posso ver essa discussão sem me lembrar, ao falar de sistema, no tempo de Laudo Natel e de Henri Aidar, o famoso gol do Leivinha numa decisão mas então, que foi dos maiores escândalos já acontecidos no Morumbi. Um gol de cabeça que foi dado como... O gol de mão do Adriano também, sempre tem história. Sim. Gol esse que o Dulcídio Vanderlei Busquilla, que era o bandeirinha, validou, e que o senhor Armando Marques era o árbitro. Sim, do Leivinha? Olha, vamos lá. E aí, só antes da gente partir aqui para o outro comentário,
fica sempre essa coisa, né, de querer pegar casos antigos, porque aí você fica assim, tá vendo? Ah, mas, ó, teve o gol do Leivinha, né? Que é, de fato, né? Foi absurdo, mas assim, é um erro. E assim, esse Leivinha você não tinha VAR, você não tinha, né, uma série... Assim como outros, como aconteceu em outras partidas, pô, do Adriano, gol do Adriano, foi o quê? 2008? O Adriano jogou no São Paulo? Você não tinha VAR. E aí você faz essa comparação para dizer assim, errou ali pro Palmeiras, mas teve aquele outro jogo, como se tivesse uma comparação, para poder não dizer que o que aconteceu no dia 5 de outubro de 2025, na partida São Paulo 2, Palmeiras 3, foi algo absurdo, diferente e, como muito bem colocou o Arnaldo, anormal. Foi anormal o que aconteceu naquele jogo, tá? E aí fica o Lavieri tentando... que você sabe... Não dá pra defender. E aí a coisa fica mais quente quando a gente tem o nosso... né, o criador de teorias da conspiração preferido, que é o Massini. Esse viaja mais na batatinha que todo mundo. Mais uma vez, ele não... Cara, eu trouxe aqui pra você do dia, né, do pós-jogo lá desse jogo. O Palmeiras, ele quase, né, meu irmão, ele discute com o Arnaldo. E aqui, esse aqui foi transmitido, isso aqui é de ontem, programa de ontem. Porque eles estão pegando a fala do Abel, do último jogo. E aí, olha como é que o Massini fica indignado quando se ousa falar que a culpa é do Palmeiras. Ou que o Palmeiras tem alguma participação. Vejam, vamos lá. Abel, com essa situação, ele consegue inflamar. Vamos ver se esse resultado disso será benéfico ao Palmeiras no sábado ou maléfico. Mas o que a fala dele ontem inflamou o quê? Quem? Porque ele não deixa de falar disso. Mas isso aconteceu depois. Pra quem tá do ponto de vista de cá, isso aconteceu. Então, do ponto de vista de cá... Só pra contextualizar, a fala do Abel, eu preferiria ter perdido, né, aquele jogo, que é o jogo de 5 de outubro de 2025, porque juntaram 2, 3 clubes, ele não falou quais, né? E o Massini não cobra, né? Porque quando o Boto, né, comentou lá, ele, Boto, então dê nomes, fala aí. E o Abel não fala os nomes, mas seria Flamengo, São Paulo e Corinthians. E aqui ele concorda com essa teoria de conspiração que o Abel tá criando. O Abel renova a teoria que o Massini já estava criando. Vamos lá. Ele só olha o ponto de vista de cá. Ele só olha o ponto de vista de cá. Né? Você queria que ele fosse Deus? Não, ele é técnico do Palmeiras. Então é isso. O Palmeiras funciona assim. Não, os outros times também funcionam assim. O Palmeiras funciona assim. Não é? O Palmeiras e o Abel casam com o Palmeiras funciona. Né? Então é isso. Vai ter o lado de lá, só isso. E o mandante é o São Paulo. Okay. E o árbitro vai ter que se haver com as coisas que aconteceram em todos os últimos São Paulo e Palmeiras. Certo. Não foi só nesse jogo. A culpa é do Palmeiras, do árbitro errado. O Palmeiras vai ter que pagar o que não sabe. Existe uma coincidência. Olha isso. Aí, então a culpa é do Palmeiras, né? Aí o Arnaldo fala, não sei. Olha como é que ele fica indignado. Como assim não sabe? Existe uma coincidência. Então se você sabe, diga. Não. Porque eu não aceito, não. Dizer que a culpa é do Palmeiras, claro que eu não aceito. É culpa do Palmeiras o árbitro ter prejudicado o São Paulo. Parei, mano. Aí, Massini, eu te pergunto, é culpa do Flamengo, os árbitros, inclusive em competições em que o Flamengo sequer participa como paulista, e não tem influência nenhuma do Flamengo na Federação Paulista de Futebol, é culpa do Flamengo? E aí você aceita o Abel dizer que o que aconteceu depois de São Paulo e Palmeiras em 2025, com possíveis decisões de arbitragem não dadas, eu não sei o que, é culpa de Flamengo, Corinthians e São Paulo? E aí você não aceita o Arnaldo colocar isso, que há uma possibilidade de ter culpa do Palmeiras ou não? Você é hipócrita, cara. Na moral, um hipócrita. Calma você. Eu tô calmo. Eu tô falando. Então fala. Então você escuta. Então sim. Aqui, né, e você vê como que é igual o Danilo Lavieri. Mas você tá dizendo então que é culpa do Palmeiras? Querem sempre tirar do Palmeiras e dar um ar de normalidade àquela partida. Mas vamos seguir. Então, exato. O método. Método. De novo, Palmeiras é método. A palavra é minha. É método. O método do Palmeiras, se colocar em relação à arbitragem com a sua comissão técnica, estabelece um temor. E nos confrontos com o São Paulo, o Palmeiras vem sendo sempre beneficiado. Sempre não. Sempre beneficiado. Sempre não. Sempre beneficiado. Sempre não. No jogo do Abate Abel também teve erro contra o Palmeiras. Se você quiser comparar... Não tô comparando, uma coisa dizendo com que teve. Teve. Qual o peso de cada... Claro, aí tudo bem. Aí tá. E os árbitros dos confrontos São Paulo e Palmeiras... Bom, vamos à outra parte aqui, que aí fala do complô do Flamengo, né? E aí, mais uma vez, ele não aceita que responsabilize o Palmeiras de alguma forma,
mas acha que, porra, falar que o Flamengo tem um complô, inclusive ele fala isso abertamente, que ele deveria falar, tá, como que isso acontece? Né? Pode falar, vamos lá. Discurso de vitimização num jogo em que ele é claramente beneficiado, ele não cola. Tem discurso de vitimização, tem o que aconteceu depois, só não enxerga quem não quer. Tá bom. É o que aconteceu depois, Certo. tá bom mesmo. O Palmeiras perdeu o título brasileiro pela arbitragem? Não, eu não tô dizendo isso. Ele tá dizendo. Aí pegou no pé. O Palmeiras perdeu o título brasileiro por causa da arbitragem. Ah, não perdeu. Porque é isso que ele tá dizendo. Inclusive a Leila repudiou isso aí. Falou, não, a gente não pode. Um time fez assim, dizer que foi por causa da arbitragem. Aí isso é um problema dele. Você fale com ele. Então, o que eu tô te dizendo é que isso aconteceu. o Palmeiras perdeu o campeonato por conta da arbitragem pro Flamengo? Não. Então tá fora. Então, O tá bom. Palmeiras O dia que ele perdeu- admitir isso, Opa, eu bom, vou. aí você- O dia que ele admitir. Nós estamos falando do Abel, mas. Ok, eu tô falando do Abel, mas eu tô falando da minha opinião. Então é o seguinte, ele tem razão, o que aconteceu depois do jogo contra o São Paulo é fato, mas não dá pra jogar tudo nas costas da arbitragem. Nem a Leila aceita, né? Nem a própria presidente aceita. Então eu também não acho que ele está correto. Agora, exigir que ele seja Deus, aí é demais. Então, um ponto. Que ele seja Outro ponto. honesto. Bom, aí você tá Né? chamando o cara de desonesto. Honesto com as Fala palavras. com ele. Então, beleza, olha aqui. O meu ponto de vista a respeito do que aconteceu. O Palmeiras foi. O Wilton fez o serviço, Olha lá. Flamengo e Palmeiras E o Abate Abel fez o quê? fez o serviço, errou também. Do mesmo jeito. Errou, Certo. tá? Errou. O Wilton foi normal a arbitragem dele? Não, tanto foi normal que ele continuou apitando todas as coisas, inclusive a foi final da Copa do normal. Brasil. Ele pode ter. Vocês estão vendo? Eles tentam o tempo inteiro, tipo assim, aqui ele tá falando daquele jogo, Flamengo e Palmeiras no Maracanã, daquele discutível pênalti, né, do Jorginho em cima do Gomes, né? E aí ele quer comparar aquela partida, todos eles fazem isso. PVC, Lavieri, tem aquela outra, a menina lá da Placar, Massini, querendo normalizar. Ele tá querendo comparar e dizer o que aconteceu no jogo Flamengo e Palmeiras é equivalente, foi igual ao que aconteceu no São Paulo e Palmeiras. E não foi, gente. Estranho isso, né? O Estranho Wilton a forma como você o vê Wilton as fez coisas. o Mas eu serviço, é quase respeito. uma acusação. Entendeu? né? Não. O Wilton fez o serviço. O que é qual o serviço que ele O Wilton prejudicou o Palmeiras claramente no jogo. Aquele jogo foi. Teve o pênalti, teve a expulsão lá. Pulgar. Cara, se ele não prejudicou o Palmeiras ali, o Alan escorregou. Ah, meu amigo. Não. Essa Entendeu? falsa simetria. Não é falsa simetria. É falsa simetria. O critério- que é o que o Abel usa o toda hora. critério- Eles ficam incomodados com a falsa simetria. Kika, olha o que você foi fazer, Kika. Olha isso. E se usa o É a critério... falsa simetria. Pô, por que você não usa o mesmo critério pra ver o lance do Gustavo Gomes, cara? Usa o mesmo eu achei critério. pênalti, só Tá que não é bom. escândalo, é Legal. diferente. Tá, ok. E tem tudo uma bem. coisa muito diferente nessa na questão. O grau de escândalo, eu tô contigo. Aquele foi pênalti. Muito claro. O do Wilton foi claríssimo. E aconteceu. Olha o que ele tá falando. Que no lance lá do jogo São Paulo e Palmeiras, ele acha que foi pênalti. Foi um pênalti claro. Tinha que ter dado o pênalti. Como se somente isso aconteceu de questionável naquela partida. No jogo do Flamengo, o pênalti foi claríssimo. Ou seja, no jogo do Flamengo, aquilo foi mais pênalti do que do jogo do São Paulo, que, porra, né, o atleta do Palmeiras, caramba, o Alan, né, atropela o Tapia lá. Né? Aconteceu ou não? E aconteceu depois que tem nada a ver com o São Paulo, cara. Que BAP e Boto começaram essa campanha. BAP e Boto começaram a campanha? Que campanha, ô Massini? Vamos lá, gente, eu pergunto pra vocês. O BAP nunca falou sobre a arbitragem daquele jogo. A única vez. Porque campanha eu entendo o seguinte, campanha, o cara vai estar falando reiteradamente. Olha, vamos aqui fazer uma campanha, olha aqui, aí uma hora fala Boto. O Felipe Luiz falou, acho que foi até no jogo, partida contra o Bahia, ele foi perguntado, né, para não dizer que outra pessoa do Flamengo... Agora, campanha, você tem que comprovar, Massini, que o presidente do Flamengo fez campanha, porque publicamente você não encontra a fala dele sobre. Você encontra uma fala do Boto que, para mim, não dá para considerar uma campanha, né? Mas, olha só que interessante. Aconteceu. Na marra não, no grito não. Isso teve influência sim no comportamento da... No grito não, foi uma ação feita por influenciadores, iniciativa inclusive do Coluna do Fla. Então você está dizendo o quê? Que houve, sei lá, os caras pagaram as mídias independentes, os influenciadores, houve campanha, tem alguma... Conte, Massini, pra gente que a gente não sabe, ter nomes. Porque aquela campanha lá, o pessoal do Coluna quis fazer. Eu fui convidado, tô naquele vídeo, que eu inclusive fui xingado pra caramba, né? Pra vocês verem como é que é aquele vídeo... Ele tá dizendo que aquele vídeo dos influenciadores... Tá? Influenciou nos árbitros.
e que aquilo foi uma campanha orquestrada e criada pelo Flamengo. E aí isso cabe o processo, porque ele teria que provar que o Flamengo criou uma né, como ele disse, uma campanha desonesta, porque a influência na arbitragem mais interna também, como é que seria isso? Mancini tinha que dar nomes, igual ele falou antes ali pro Arnaldo, por que ele não dá nomes? E por que ele acha legal ficar apontando o Flamengo como criador de um complô, de uma organização de alguma coisa por debaixo dos panos desonesta, com a arbitragem, e o Palmeiras ele não aceita? Estranho, né? Na marra não, no grito não. Isso teve influência sim no comportamento da arbitragem, na minha visão, naquele momento. Um time que larga o campeonato não pode justificar na arbitragem. Essa é a minha visão, clara, diferente do Abel. O Palmeiras não perdeu o campeonato por causa da arbitragem, mas que isso aconteceu... Vocês estão reclamando de quê, cara? Se o Palmeiras não perdeu o campeonato por causa de arbitragem, por que vocês ainda estão reclamando disso? E você ainda que não aceita que o Palmeiras em nenhum momento seja colocado nesse centro, acusa o Flamengo o tempo inteiro disso. Então, a arbitragem não teve influência. Então, assim, porque, gente, tudo na vida, você parte de uma motivação. Tem que ter uma motivação. Então, qual seria a motivação, supondo aqui, pegando a teoria louca do Mancini, de que o Flamengo criou algo organizado? Seria para desestabilizar a arbitragem, fazer um trabalho de bastidor para a arbitragem apitar contra o Palmeiras não alcançar os resultados que fizesse com que ele brigasse pelo título contra o Flamengo, para que ele não ganhasse. Então, você fala assim, você desmonta, porque então não tem motivação, cara. Não tem motivação. Aconteceu claramente, na minha visão, certo? Ponto. Eu acho que você tinha que provar isso aí, na justiça. O Flamengo tinha que processá-lo. Fala, cara, tu vai ter que provar agora na justiça isso que você tá falando. Já vou ler vocês aqui, tá? E isso é uma acusação muito... Uma coisa é falar, olha aqui, porra, o Boto gritou, que é mais ou menos o que o PVC fala, que o PVC também não concorda com isso, e nem o Danilo Lavieri. Eu nunca vi manifestação pública deles nesse sentido, né? Eu sou justo, tá? Mas ele tinha que provar, porque isso é uma acusação extremamente séria. Mas eu quero trazer uma fala aqui do PVC, só para corroborar, mostrando para vocês que o discurso, ele tem uma uniformidade de tirar o Palmeiras, tá? Dessa, vamos dizer assim, desse protagonismo com relação à arbitragem, que o Palmeiras não tem culpa, é igualzinho entre todos eles. Olha aqui, ó. Que o Palmeiras foi beneficiado naquele jogo, né? É evidente que o Palmeiras foi beneficiado naquele jogo. Foi pênalti para o São Paulo e o pênalti não foi marcado, tá? É diferente você dizer, o Palmeiras ganhou aquele clássico por causa do erro de arbitragem. São duas, uma coisa está ligada à outra, mas uma coisa não é consequência da outra. O Palmeiras ganhou aquele clássico. Pra mim não tira o mérito, o Palmeiras ganhou o jogo, né? Tem a parte esportiva, mas porra, óbvio que o jogo teve uma influência significativa da arbitragem. É fato isso, é fato. Por quê? São Paulo ganhava de 2-0, tinha um pênalti. Se o pênalti entra, a gente entra no si, nas questões subjetivas, e aí a gente vai ter que ficar conjecturando. Mas se o São Paulo faz 3-0, o Palmeiras teria força para poder ganhar a partida? Se o Andrés tivesse sido expulso naquela entrada criminosa, será que o Palmeiras... Então assim, né? Agora, o Palmeiras ganhou, fez sua parte lá, porém, entretanto, todavia, teve influência da arbitragem no resultado da partida. Isso é fato, né? Isso é um fato. E aquele clássico teve um lance decisivo que foi benefício ao Palmeiras, prejuízo ao São Paulo. Deu pra entender que tem uma diferença? Mas assim, claro que o São Paulo foi prejudicado. Evidente que foi prejudicado. Evidente que o Palmeiras foi beneficiado naquele jogo. Esse é um ponto. A partir daqui, quando o Abel fala, voltar ao Morumbi, cara, eu preferia ter perdido aquele jogo do que ter acontecido o que houve depois, que na opinião dele, e eu, do ponto de vista da informação, depois daquele jogo houve 24 jogos de Palmeiras em arbitragem de árbitros brasileiros e que não houve pênalti marcado contra o Palmeiras, e houve o lance do Jorginho com o Gustavo Gomes, houve o lance do atropelamento do Maurício na pequena área, houve o lance do Ramon tocando a bola no braço dentro da grande área do Palmeiras e Vitória. Todos os lances foram pênaltis? Não.
Acho que tem lances Lembrando, discutíveis. se ele tá considerando, não sei que 24 jogos é esse, porque se ele tá considerando jogos do Campeonato Paulista, é viagem, cara. É dizer que o Flamengo tem influência na comissão. Aí, então seria o Corinthians, seria o São Paulo, mas não seria o Flamengo. E pra mim tem um lance indiscutível, que é o atropelamento sobre o Maurício na pequena área da Vila Belmiro. Então os árbitros passaram a olhar para o Palmeiras de um outro ponto de vista. Eu acho que depois daquele lance, o lance foi um escândalo, né? O lance de não marcar o pênalti a favor do São Paulo foi um escândalo. Evidente que foi um escândalo, era pênalti evidente. E a partir dali ficou de fato uma impressão de que o Palmeiras era o clube mais beneficiado pela arbitragem, quando a gente... Depois não, antes já havia, você cansou de falar da tal lista, lembra da lista de pênaltis a favor do Palmeiras? E mostra ali, tinha uma lista inclusive que o pessoal falava, jogos contra o esporte, um monte, desde o início do campeonato, isso não começou ali ficou um negócio, foi tão anormal que, né, a discussão foi transcendeu. Imagina que na arbitragem do Brasil tem um erro cá, tem um erro lá, tem um erro aqui, você é prejudicado e ajudado e beneficiado. É que aquele lance foi muito hiperbólico, né? Foi muito exagerado. De fato. Aí, o ponto central aqui passa a ser outro. Por que nós vamos falar sobre a arbitragem? Então, para fechar aqui, você vê como é que é a tentativa de... teve erro lá, sempre na tentativa de normalizar, de que as decisões tomadas naquele jogo, tá? Naquele jogo, foi igual a qualquer outro. E não foi. Repito, não foi igual. Aquele jogo foi, como disse o Arnaldo, anormal. Anormal. Ponto. Anormal. Mas eles tentam o tempo inteiro. E o Mancini, mais uma vez, lembrando, merecia ser processado pelo Flamengo. Ele provar que houve uma campanha. Por quê? Porque o presidente do Flamengo nunca falou publicamente, tá? Nunca falou publicamente sobre esse assunto, só o Boto uma vez, e o Boto foi denunciado e condenado por isso, né? Vale lembrar, não tem tanta influência, mas seu diretor foi condenado. E dá a entender que há uma combinação institucional do Flamengo com as mídias independentes do Flamengo e influenciadores para fazer campanha. Mancini tinha que provar isso. E não ficar tão indignado quando coloca um Palmeiras no centro e ele colocar o Flamengo como artifício disso, né? Malveric, boa tarde, Túlio, galera rubro-negra. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Eu quero mostrar agora para vocês que entra nisso que o Postura falou. Isso aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, a data do vídeo. 26 de fevereiro, né? E aí, isso aqui eles estavam repercutindo uma fala do Abel sobre o Zubeldia. Lembra que teve o Zubeldia que foi bater lá no árbitro? Não lembro agora exatamente, mas teve uma parada assim no jogo do Fluminense. E o Abel comenta isso. E aí eu quero mostrar aqui para vocês como, né, os caras fazem um discurso igual. Um discurso parecido para defender. Isso aqui é a fala do Danilo Lavieri no programa. Porque o Abel cita isso na entrevista. Aí teve aquela questão também dele, tinha chamado a árbitra lá de cega, não sei o quê, pipipopó. Aí olha o que ele fala aqui. Uma coisa que é fato aqui. O Abel tá há muito tempo ganhando muita coisa. E muitas vezes, mesmo quando ele tem razão, há realmente uma dificuldade de concordar com o que ele fala pelo personagem que ele mesmo criou, pelos problemas que ele mesmo causa. Então, às vezes, ele fala alguma coisa correta, mas por ele ser esse cara que muitas vezes é intragável na beira do campo, ninguém consegue concordar com ele. Eu concordo com a parte que ele fala, que se fosse o Abel que tivesse invadido o campo do jeito que o Zubeldia invadiu, não ia ter tido 1 minuto de pauta nos programas, não. Não ia ter 2 dias. Mas o Zubeldia já repercute bastante o comportamento. Não, é tipo, muita coisa polêmica que acontece com o Abel é por conta de quem ele é, do comportamento, das falas, entenderam o discurso, né? Aí, programa, né? 26 de fevereiro, na Placar. 26 de fevereiro, na Placar. Olha o discurso. É o mesmo assunto, tá? É a mesma pauta. E outra coisa também, assim, uma coisa eu vou concordar um pouco com ele, que é
E aí eu vou explicar por que eu acho isso, tá? De fato, se fosse ele fazendo o que o Zubeldia fez, teria... É o mesmo discurso do Lavieri. E lembrando, Lavieri, como coloca aqui o postura rubro-negro, é do grupo do Massini. O Lavieri participa constantemente das lives do Massini, por exemplo. E segundo aqui o postura rubro-negro, tem um grupo em que eles de palmeirenses que são da mídia, e parece que nesse grupo rola ó, o discurso é esse aqui, hein? Vamos fazer aqui, pipipopó, porque quando você vê nos programas em que eles participam, é igual. Olha aqui o discurso idêntico ao Lavieri, é a mesma coisa. Tá? De fato, se fosse ele fazendo o que o Zubeldia fez, teria mais barulho. Mas também porque o Abel já tá aqui há 5 anos. O Abel já é um cara que ganhou muito, então ele sempre está em evidência. Então, sim, de fato, eu também acho que se fosse ele fazendo o que o Zubeldia fez, seria debate, assim, então, Isa, em mas todas aí... as mesas. Então, mas porque ele mas, é assim, um cara que conquistou, entre aspas, uma importância maior. E porque também... Por ele estar há 5 anos, ele tem maior recorrência nesse tipo de episódio. Eu acho que, assim, Vocês pegaram? Vocês pegaram? É o mesmo discurso que o Danilo Lavieri fez. Os programas aconteceram no mesmo dia, 26 de fevereiro. Vocês querem que eu repita? Eu vou repetir. Deixa eu só pegar aqui a minutagem. O mesmo discurso. Vou botar de novo aqui. Danilo Lavieri. É o mesmo discurso, o mesmo argumento, mesma retórica, mesmo tudo. Vou repetir. Olha isso aqui. Isso aqui é fato aqui. O Abel tá há muito tempo ganhando muita coisa. E muitas vezes, mesmo quando ele tem razão, há realmente uma dificuldade de concordar com o que ele fala pelo personagem que ele mesmo criou, pelos problemas que ele mesmo causa. Então, às vezes, ele fala alguma coisa correta, mas por ele ser esse cara que muitas vezes é intragável na beira do campo, ninguém consegue concordar com ele. Eu concordo com a parte que ele fala, que se fosse o Abel que tivesse invadido o campo do jeito que o Zubeldia invadiu, não ia ter tido 1 minuto de pauta nos programas, não. Não ia ter 2 dias. Mas o Zubeldia já repercutiu. Vou voltar aqui. Bastante o comportamento. Peraí. Eu não coloquei na tela, vamos lá. Ainda não teve julgamento. E outra Se coisa... o julgamento for depois do campeonato, não adianta nada. E outra coisa também, assim, uma coisa eu vou concordar um pouco com ele, que é... E aí eu vou explicar por que eu acho isso, tá? De fato, se fosse ele fazendo o que o Zubeldia fez, teria mais barulho. Mas também porque o Abel já tá aqui há 5 anos. O Abel já é um cara que ganhou muito, então ele sempre está em evidência. Então, sim, de fato, eu também acho que se fosse ele fazendo o que o Zubeldia fez, seria debate, assim, então, Isa, em mas todas aí... as mesas. Então, mas porque ele é um cara que conquistou, entre aspas, uma importância maior. E porque também... Por ele estar há 5 anos, ele tem maior recorrência nesse tipo de episódio. Igualzinho, Danilo. Ó, a mesma coisa, pelo fato de ele estar aqui há muito tempo ganhando, ele estar aqui há 5 anos. Idêntico, discurso idêntico. Eu acho que, assim... Então, assim, há uma orquestração. Parece que há, cara. Parece que há. É o mesmo discurso. E mostrei isso aqui um pouco antes, porque lá nas falas do Lavieri, Massini e PVC, que é tirar, tipo, o Palmeiras, tipo assim, aqueles erros lá do Ramon Abate-Abel, não é porque o Palmeiras sempre foi ajudado. Isso não é verdade. O erro daquele jogo ali acontece em outros jogos, normalizando o que aconteceu tudo de absurdo naquela partida. Mas aconteceu no jogo tal, igualzinho. E aqui, gente, assim, ó, o discurso idêntico, o conteúdo do discurso no mesmo dia. Loucura. E assim,
Me parece que nesse grupo que o Postura Rubro-Negro, eu não vi ainda o Massini falando, né? Não vi ainda o Massini falando. Mas parece que nesse grupo eles de fato combinam o que eles vão falar quando tem algo polêmico no Palmeiras. Vamos falar assim, assado, isso aqui. Cara, porque o discurso igual, o mesmo argumento, a mesma coisa. A mesma coisa. E assim, eu até concordo com eles, tá? Eu até concordo com eles. De que se fosse, imagina só, o Abel entrando dentro do campo, querendo bater no árbitro e tal. Caramba, ia ser um negócio, né? A gente mesmo aqui ia criticar. E deveria, né? Porque isso não é um comportamento que a gente espera de um treinador. Qualquer um. Sendo Zubeldia, Abel, Leonardo Jardim, qualquer um. Mas é engraçado que o discurso adotado, a retórica, os argumentos, né? É o mesmo. É o mesmo. Idêntico. E lembrando mais uma vez, é sempre tirando o Palmeiras desse centro. O Palmeiras está no centro do furacão, seja porque um dirigente falou alguma coisa, seja porque o Abel falou alguma coisa. Eles minimizam, sempre minimizam, como fizeram quando a postura do Abel nesse jogo aí, que o Abel, não lembro agora qual foi no jogo do Campeonato Paulista, o Abel saiu brigando com a arbitragem, reclamando, chutando, não sei o quê. E aí eles fazem essa falsa simetria com o Zubeldia, que foi o Zubeldia. E o Zubeldia merecia... Agora, fazer... você vê lá, né? Aquele caso lá do Zubeldia, se fosse o Abel, eles pegam um caso que é muito mais absurdo, porque o treinador entra dentro do campo para poder quase ir a vias de fato, para falar, olha, você viu o Abel, ele só fica na retórica, ele só fica falando. Ele não parte. Imagina se fosse ele fazendo. E aí minimiza o que o Abel fez. Aliás, o que o Abel falou, o que o Abel insinuou. Porque, por exemplo, quando o Abel chega lá e fala assim, olha, eu preferia ter perdido aquele jogo depois desse jogo arbitragem, né, por conta de 3 times. Vocês viram o PVC adotar o argumento de que, olha, não pode falar porque não está acrescentando nada no debate sobre arbitragem? Ele falou isso quando o Boto falou lá contra o Bahia, para poder se manifestar, tem que ser, né, algo construtivo. Isso que o Abel falou é construtivo? E vocês viram o PVC criticar? Não viram. Não, vocês não veem, porque simplesmente ele não critica. E pelo contrário, ele minimiza as falas do Abel. Bom, galera, vamos seguir aqui. Aproveitando essa declaração do Abel, né? Que gerou aquela outra contestação e decorado, me parece, né? Bom, eu quero ir para outra parte aqui do assunto, que é trazer uma fala do Kika em cima da fala do Abel, que ele colocou muito bem, que é justamente essa fala do Abel, dizendo que, né, que se juntaram para poder prejudicar o Palmeiras, pipipipopó. E aí o Kika colocou um texto aqui no X, muito bom, tá? Ele fala aqui, ó, a declaração do Abel Ferreira, depois da vitória do Palmeiras, entra fácil para o hall das maiores sandices recentes do futebol brasileiro. Disse ele que, por conta de um erro de arbitragem daqueles que mudam a história do jogo, entre aspas, preferia ter perdido. Curioso, uma filosofia competitiva inédita. Ganhar é pior porque, por conta da derrota, times se juntaram, entre aspas, contra o Palmeiras. Depois desse jogo manchado, entre aspas, o time de Abel colecionou resultados bem terrenos. Derrota para Santos, Mirassol, Bahia, além de alguns empates. Mas aí já não entra no discurso moral. Aí vira silêncio estratégico ou a promessa de um plano secreto como de desenhos animados que salvariam ou destruiriam o mundo ou venceria a Libertadores. Também vale lembrar que o próprio treinador fez escolhas, no mínimo, questionáveis como escalar um time reserva contra o Grêmio, ainda em nome do plano mais metafórico do que prático. Esse tipo de declaração não é só contraditório, é constrangedor. Uma acusação sem prova travestida de virtude
que só serve para ridicularizar o campeonato e alimentar uma seita barulhenta que, sem o menor senso crítico, aplaude qualquer frase dita com cara de indignação. E o Kika coloca aqui uma situação que é dizendo o seguinte: eles escondem, não se fala, tá? Nos revés, nas derrotas. Naquele documentário lá, que acabou virando piada, né? O Acesso Total do Palmeiras, mostra, eu acho que foi até nessa partida com o Grêmio, que isso é dito pelo Lavieri, que com o time reserva, esse time que foi contra o Grêmio, o Palmeiras jogou melhor, fez um melhor jogo do que com o time titular. E se mascara todos os resultados ruins que eles tiveram. Não se fala nisso. E aí, por mais que quando o Arnaldo pergunta ali, mas assim, então você está dizendo que o Palmeiras perdeu o campeonato por conta da arbitragem. Não estou dizendo isso. Mas tá. Porque é aquilo que eu falo, por que tudo parte tudo você parte de uma motivação. Então, se você não tá dizendo que o resultado não é por conta de arbitragem, então o Palmeiras perdeu o campeonato pelo quê? Porque pelo futebol você não tá dizendo que foi. Pelos resultados ruins, pela falta de futebol. Foi pelo quê, então? Não é pelo complô? Pelo sistema? Então é pelo quê? Mas é melhor ficar alimentando isso do que falar das deficiências. Não à toa, galera, a gente vê, pode reparar, PVC de maneira recorrente falando, eu discordo muito de que falam que o Palmeiras não ganha jogando pelo chão, que só tem chutão, que não sei o quê, pipipipopó, porque é isso. É isso. É um time caríssimo, com ótimos jogadores. Inclusive, a gente tem que lembrar que, num dado momento, ano passado, o Palmeiras era apontado como o melhor futebol do Brasil. Quando chegou Andrés, né, o belga chega, outras pessoas lá no time. Flaco Lopes dando a fazer gol, o Vitor Roque também. Mas teve, como foi no jogo contra o Bahia, do Ceni falar, meu irmão, os caras jogam de chutão. E isso continua acontecendo. Isso segue acontecendo. E por quê? Eles preferem trazer outras coisas para debater do que falar de campo e bola. E assim, se não é algo que é combinado com o Abel, por exemplo, porque nem a presidente concorda com isso, eles, os palmeirenses, os jornalistas palmeirenses, que o problema não é ser palmeirense, mas eles alimentando esse discurso do Abel, eles corroboram com essa estratégia, com esse método, como coloca o Arnaldo, é método. Mas vamos seguir aqui. Ele fala, esse tipo de declaração não é só contraditório, é constrangedor, uma acusação sem prova, travestida de virtude, que só serve para ridicularizar o campeonato e alimentar uma seita barulhenta que, sem o menor senso crítico, aplaude qualquer frase dita com cara de indignação. Pela lógica apresentada, o time nunca perde, é sempre vítima, sempre injustiçado, uma entidade quase metafísica, derrotada apenas por forças ocultas do apito, calendário, gramados ou sistema. Mas, como já disse a presidente do clube, na academia de futebol há liberdade para os profissionais. E, ao que parece, também há uma tolerância generosa para desculpas criativas e uma certa indulgência com a mediocridade, desde que bem embalada em discurso. Se o Palmeiras tivesse perdido aquele jogo, o Palmeiras teria acontecido algo diferente. Com certeza o Palmeiras teria ficado 6 pontos atrás do líder. É isso. Porque o Palmeiras, inclusive, assume a liderança, depois confirmada, né? Naquele jogo. Né? E o Kika foi, assim, perfeito aqui. Perfeito. Sem tirar nem pôr em tudo que o Kika falou. Eu iria criticar. Eu quero trazer uma outra, pegando mais o posse de bola de hoje,
que é uma fala do Arnaldo, que estava dentro daquelas falas, e agradecer aqui demais o Jonathan por fortalecer o nosso trabalho aqui, que é com relação à ligação da Leila com a CBF. Tá? E ele fala aqui, ó, por que o Palmeiras gosta tanto da CBF atual? Por que o Palmeiras fez campanha para esse presidente da CBF? Várias coisas estão envolvidas nisso. O Palmeiras funciona como uma maquininha, é tudo muito azeitado. E isso incomoda demais o Massini, o Danilo Lavieri, essa galera. Mas é verdade, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui a fala dele. Tem uma apologia à CBF que vai além das questões de arbitragem. Por que o Palmeiras gosta tanto da CBF atual? Por que o Palmeiras fez campanha para esse presidente da CBF? Tem várias coisas envolvidas aí. Né? Inclusive Brasília. Nós sabemos. Inclusive Brasília. Então não tem ninguém inocente. Talvez o Rui Costa tenha sido inocente de entrar no baralho. Arnaldo, Fala, Arnaldo, só para quem está nos vendo entender e não ficar uma mensagem cifrada. Inclusive Brasília significa a CPI do INSS. É isso que significa. É isso que significa. É estar bem com o STF. E estar bem com o STF significa estar bem com Gilmar Mendes, cujo filho hoje manda na CBF. As coisas têm que ser ditas como elas são, porque senão fica uma conversa que nem sempre quem está nos vendo entende. Eu apanho, porque eu digo toda hora, o problema do Palmeiras não é do Palmeiras, é da Leila. O Palmeiras não tem nenhum problema com o INSS. A Leila tem. Muitos. Pois é, dados os nomes aos bois, né? A aproximação e a apologia do Palmeiras à CBF, inclusive para a formação da Liga. A Leila falou ontem que é a CBF que tem que fazer a Liga. Né? Então, para que os clubes? Né? Ela está por trás disso tudo. Então existe um método, gente, é básico. E na prática, quem foi prejudicado nos últimos jogos, São Paulo e Palmeiras, foi o São Paulo. É isso, é simples. Agora, isso que o Rui Costa fez, que foi acender a chama, pode se voltar contra o próprio São Paulo. O São Paulo tem um time pior, ele tem um elenco menos preparado para esse tipo... Porque até o Palmeiras contratou um jogador que é excelente para fazer pressão no árbitro, falado pelo técnico, o Marlon Freitas. Como é que o Marlon Freitas se portou no jogo contra o Botafogo? Então o Palmeiras funciona como uma maquininha. Tudo muito azeitado. E com muita conexão com seus entes. A comunidade palmeirense se identifica com nós contra todos, com a arbitragem. E isso aqui não fica só no campo dos influenciadores, dos torcedores do Palmeiras no Twitter. Isso vale também para os jornalistas. Eles se alinham. Não, óbvio, você não vai ver o Danilo Lavieri, PVC, o Massini chegando ali e falando abertamente desse discurso, mas alimenta. Quando o PVC não repudia essa fala do Abel, como ele repudiou a do Boto, falando que para falar de arbitragem só se deveria ser para ser algo construtivo para melhorar a arbitragem, é isso aí, é o nós contra todos. Olha, juntaram os times aqui contra o Flamengo. Quando o Massini coloca que é um complô, que o presidente do Flamengo fez campanha, junto com influenciadores, com o Boto, com a PQP, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eles vão falar abertamente contra tudo, contra todos, não vão falar. Eles não vão fazer isso. Eles vão de outras maneiras, mais rebuscadas, mais intelectualizada, né? Outras maneiras de fazer isso. E isso está claro. Isso está claro. É a maquininha azeitada. E muito azeitada. Em que você pega um discurso e você abraça. E lembrando, geralmente um discurso para mascarar os fracassos. Quando ganha, não fala isso. Quando ganha, não fala. Só deixar ele concluir. Faz não sei o que lá. Como é que o Marlon Freitas se portou no jogo contra o Botafogo? Então o Palmeiras funciona como uma maquininha. Tudo muito azeitado. E com muita conexão com seus entes. A comunidade palmeirense se identifica com nós contra todos, com a arbitragem que faz não sei o que lá. Então, assim, orquestrado, não é? E outra coisa, para fechar, corrobora
essa questão da Leila, da CBF, isso inclusive eu estava até lendo uma matéria no Máquina do Esporte que eu não trouxe para cá porque o texto tinha várias incongruências, vou colocar assim, mas ele falando que a Leila sempre trabalhou em prol da CBF na Libra. Daquele acordo do Landim de, o Flamengo vai ganhar menos, mas vamos, né, pautas estruturantes, uniformização dos gramados, calendário. A Leila esvaziou esses debates dentro da Libra para que ele ocorresse na CBF, assim como foi feito. Ontem ela estava falando que a Liga tem que ser organizada e criada pela CBF. Não é coincidência, galera. Não se enganem. Até mesmo quando ela coloca ali, quando ela fala assim, esse negócio dele ficar falando de arbitragem, não sei o que lá, e ela protegendo a arbitragem, como eles protegeram, o Palmeiras teve o descaramento naquela nota, né, do São Paulo, depois do jogo contra o São Paulo, de defender a arbitragem. Por quê? Porque ela está defendendo a CBF. Ela está defendendo o trabalho de Sami Chaldi. Isso é claro, cristalino. Com vários bastidores, várias questões pessoais dela, do INSS, não sei o que lá. Então, fica aí, né? Fica aí. Bom, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Deixa eu seguir aqui e daqui a pouco eu leio vocês. Cara, o Kika alugou um triplex, tá? Na cabeça do PVC. Como assim, Túlio? A gente teve, né? Quando o Kika refutou aquela fala do PVC com campo de batata, o PVC fez 2 manifestações comentando o post do Kika e atacando o Kika. Túlio, desmarcou agora, viu? O que desmarcou, galera? Desmarcou o quê? O que desmarcou? Fala aí, postura, comenta aí. Mas aí ele se manifestou atacando o Kika, né? 2 vezes, com comentários baixos ali no Twitter. No Instagram. Ele foi até no dia da convocação da seleção brasileira. O PVC estava na CBF. Ele dá uma letra pro Kika. E ontem, mais uma vez. Veja isso aqui. Mas é uma zoeira engraçada. A música Flores dos Titãs é ofensiva? Deveriam cantar As Flores Sintéticas Não Morrem, ao invés de As Flores de Plástico Não Morrem. Como é o nome dele? Alexandre. Se você quiser, é que as pessoas adoram tirar as coisas de contexto. Se você assistiu o vídeo... Vai. Tudo bem. Primeiro que na poesia, quando a gente estuda poesia, a gente sabe que existem licenças chamadas licenças poéticas, com o perdão da redundância, certo? Quem não estudou poesia não vai saber disso, não tem problema nenhum. Aí daqui a pouco ele vai fazer com relação ali, tipo, que quando o Kika fez aquela crítica da falsa simetria entre campos de batata, né, você ser ofensivo, né, usar um tema ofensivo como foi contra o Vasco, que o auxiliar do Abel utilizou, falando campos de batata, e você compara isso com campos de plástico, e aqui ele tá querendo jogar, aquilo ali foi uma licença poética, né, que a licença poética te permite isso. A licença poética ela permite... Eu estudei poesia, sou poeta e posso falar isso muito bem. Até mesmo gramaticalmente, você dentro da poesia pode ter a licença poética. Eu vou dar um exemplo comigo de um soneto que eu tenho que foi premiado, tá? A gente tem dentro da poesia e dentro do soneto. O soneto ele é uma arte, uma das mais antigas dentro da poesia. E o soneto ele é uma arte clássica, né? Porque ele tem uma forma clássica de você construir o soneto. Então você tem 2 tipos de sonetos, os mais conhecidos, que é o decassílabo, que é o de 10 sílabas poéticas, e o alexandrino, que é o de 12 sílabas poéticas, que cada um tem suas regras particulares. Eu tenho um soneto que ele tem um verso, que a frase dele é assim: agora, ele é alexandrino.
agora só me importam a coisa que tu dizes. Túlio, tá errado aí, né? O plural. Sim, tá errado, porque o certo na frase seria agora só me importam as coisas... perdão, a frase era assim, agora só me importa as coisas que tu dizes. O certo seria, agora só me importam as coisas que tu dizes. Eu lembro que quando eu fui participar desse concurso, quando eu mandei, e aí o pessoal do concurso falou, olha, cara, tem essa frase aqui, né? Agora só me importa as coisas que tu dizes. O certo é, agora só me importam, mas eu não podia colocar o importam, porque acontece, o alexandrino, né, clássico, ele tem um verso de 12 sílabas poéticas, que é diferente do jeito que a gente conta a sílaba aqui, e o soneto ali, o verso tem que ser dividido em dois, como se ele fosse dois versos separados. E eu não podia separar, né? Eu tinha que fazer uma elisão ali. Agora só me importais. E aí tinha elisão, A com A. Se eu coloco agora só me importam as coisas, ficaria um verso a mais. E aí eu coloco entre aspas ali, tendo uma licença poética, agora só me importa as coisas que tu dizes. Depois eu até mudei, tá? Mas só para deixar claro aqui para vocês, eu ganhei o concurso com a licença poética ali. Eu coloquei entre aspas, óbvio, agora só me importa as coisas que tu dizes, né? Que até o nome do soneto é mais feliz. Deixa eu ver se acha aqui, vamos botar uma ideiazinha aqui, né? Acho que esse poema tá no meu segundo livro. Deixa eu ver aqui, sonetos. E eu ganhei o prêmio. O troféu, inclusive, tá lá na casa da minha avó. Tá lá na casa da minha avó. Aqui, ó. Vou colocar em tela inteira aqui, não é pra vocês olharem pra minha cara, não, que eu tô com o dente inchado. Peraí. Aqui, ó. Aí, cadê? Aqui, ó. Agora só me importa as coisas que tu dizes, certo? Agora só me importam as coisas que tu dizes. No meu último livro, eu fiz uma alteração nesse verso. Nesse verso. Aqui, ó. Cadê? Aqui. Aqui. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Era aí. Eita. Deixa eu botar mais pra... Eita. Aqui. Aí aqui vem, ó. Agora só me atento às coisas que tu dizes. Aí eu resolvi mudar pra tirar aquilo lá, né? Qual musa de meu verso em livro de meu canto, trazes contigo o gosto amargo do pecado, trazes contigo alívio, a cura pro meu pranto. Agora só me atento às coisas que tu dizes, pois olhando me sinto um homem mais amado e nos amando, amor, seremos mais felizes. Aí eu fiz essa alteração, mas é basicamente isso. E aí ele coloca ali, que ele utilizou, ele não fez uma falsa simetria, ele fez uma licença poética. Aí vamos seguir aqui, deixa eu colocar de novo, tirar minha cara aqui inchada. Vamos lá. Outra questão que as pessoas fazem é cortar um vídeo. Isso acontece muito, porque você corta um vídeo propositadamente para sacanear a pessoa. Então você corta e tira o contexto. Então, por exemplo... Que é o que ele acusou o Kika de fazer, né? Ah, que você não colocou o vídeo inteiro, etc, etc. Quando eu disse na semana passada que a gente tem hoje no Brasil gramados de plástico, gramados com plásticos e gramados com buracos. Mas o que eu disse não foi isso. O que eu disse foi o seguinte, que eu não gosto dessas definições porque não ajudam a resolver o problema. E na sequência eu disse, a gente não tem que jogar no gramado de Novo Horizonte, no gramado de São Januário, no gramado da Arena do Grêmio, no gramado sintético. Então se você pegar o contexto,
mas só as pessoas mais inteligentes vão fazer isso. Recado do PVC. Apenas lamento. Tamo... Chamando o Kika de burro. Vamos ver se foi isso que ele falou? Vamos ver. Peraí. Vamos ver. Eu também acho desrespeitoso chamar de campo de plástico. Isso se chama falsa simetria. Você fazer esse tipo de comparação. Bom, o que é uma falsa simetria? Eu vou explicar. Eu intencionalmente piso no seu pé e você me atropela. São dois atos de violência deliberados, mas com uma desproporção muito grande. Você chamar o piso de plástico, você está retratando o que de fato o piso é. O piso é feito de plástico, majoritariamente de plástico. Você chamar um campo de plantação de batata, você está criando uma metáfora que não faz o menor sentido e é muito mais agressiva e desrespeitosa. Isso é óbvio e claro. A questão é que quando você faz isso, você desvia o foco de duas questões importantes. Primeiro, discutir e criticar de maneira veemente esse processo metodológico do Palmeiras, que é criar uma desculpa para suas próprias derrotas, para suas próprias incompetências. E o segundo é você criar uma discussão, uma polêmica, porque você criticar quem chama o gramado sintético de piso de plástico é você dar voz à ofensa que a torcida sente por ser tratada dessa maneira, não sei porquê, né? E você criar uma polêmica porque você sabe que outras pessoas famosas falam piso de plástico. Quando isso acontece, parte da atenção se desvia para esse conflito. Ah, ele é ofensivo, ele está ofendendo por chamar de piso de plástico. Isso é uma grande besteira. Isso desvia o foco da atenção, que é a discussão da disseminação absurda do gramado sintético no futebol brasileiro. E aí a gente vê no topo disso as pessoas comemorando o gramado do Palmeiras receber a licença da FIFA. Assim, o cerne do que o Kika colocou lá foi o seguinte: você está fazendo uma equivalência entre chamar campos de batata e pisos de plástico, é a mesma coisa. Ah, tudo é ofensivo, igual não, piso de plástico. Você tem o direito de não gostar do termo. Você tem o direito até de achar ofensivo. Questão pessoal. Agora, comparar, porque de fato é piso de plástico. O Kika fala os elementos que é plástico. Quality Pro. Essa licença da FIFA, como a gente já mostrou nas nossas redes sociais, não mede o movimento dos atletas no gramado. Ela estabelece um parâmetro mínimo e você vai lá, atinge o parâmetro mínimo, ganha certificação por 1 ano, mas os testes que são feitos não representam os movimentos dos atletas. Quem diz isso são os cientistas que foram contratados pela FIFA. Eles dizem que os testes que a FIFA aplica não são suficientes para medir. Você quer saber as referências? Vão lá nas minhas redes sociais. Estão todas disponíveis, são todos artigos científicos open source. Você pode olhar e fazer a pesquisa por você mesmo. A universidade que foi contratada pela FIFA e seus cientistas. Eu vou voltar lá. Agora vamos voltar lá, no PVC. A gente tem hoje no Brasil gramados de plástico, gramados com plásticos e gramados com buracos. Mas o que eu disse não foi isso. O que eu disse foi o seguinte. Que eu não gosto dessas definições porque não ajudam a resolver o problema. E na sequência eu disse, a gente não tem que jogar no gramado de Novo Horizonte, no gramado de São Januário, no gramado da Arena do Grêmio, no gramado sintético. Então se você pegar o contexto, mas só as pessoas mais inteligentes vão fazer isso. Não foi isso. Você fez uma assimetria, você botou em nível de equivalência, né? Quem chama piso de plástico e quem fala, né? A fala, né, do auxiliar do Abel, campos de batata. E aí, esse foi o questionamento do Kika. Quem não está sendo inteligente aqui é você. E você não entendeu o ponto central que o Kika colocou no vídeo. Que não foi isso que você falou. E assim, mais uma vez, ele insiste na crítica ao campo de São Januário, que pode não ser um dos melhores do Brasil, mas trocou recentemente, estava pesado pela chuva. E aí você não considera isso de alguma forma? Entendeu? É isso, galera. Agradecer demais a vocês aí. Brigadão. Valeu. Hoje consegui aqui a trancos e barrancos. Foi na garra da gente fazer a live. E consegui deixar até dentro do tempo que a gente geralmente faz, de 2 horas. Daqui a pouco eu vou publicar os cortes. E a gente vai seguindo aí. Tá sendo para melhorar. E domingo está aí na transmissão lá da Brabo TV. E voltar aqui também na live. Tem mais assuntos pra gente falar.
E vamos prestar atenção no que esses caras estão falando. Eles não vão mais falar sozinhos na mídia, beleza? Saudações. Para me seguir nas redes sociais, @poetatudo em todas elas. Aqui do canal, @site Ser Flamengo. Quiser fortalecer o nosso trabalho, faça se tornando membro. Link fixado no chat ao lado do botão inscrever-se, tem lá, seja membro. Você pode fazer também mandando Pix qualquer valor. Se estiver aparecendo o botãozinho de valeu para deixar uma gorjetinha pra gente, vou agradecer demais. Ou mandar o Pix, né? Que é QR na tela ali pela chave serflamengo@gmail.com. Valeu? Saudações rubro-negras. Tudo nosso. Nada deles. Túlio faz um quadro observatório da imprensa. Isso é bom, hein? Boa sugestão, postura. Tamo junto.